Meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, você aqui do canal do Vascanelas, se inscreva, você ainda não está inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, você não está na hora do Vasco, você está no meu projeto pessoal, o Vascanelas, tô aqui gravando esse vídeo de pós-jogo, muito revoltado com o que eu acabo de ver, o Vasco derrotado por 3-1 para o Olímpia, jogo que aconteceu no Defensores del Chaco, no Paraguai. Bom, tô aqui em casa vendo o jogo com o Vitor, meu primo, que me ensinou a ser Vasco. Estamos aqui comentando sobre o Vasco da Gama. E numa boa, fizemos alguns comentários que me obrigaram a vir aqui falar com vocês. Sério, cara, eu tava precisando fazer esse desabafo. Eu sei que é um saco ver vídeo e ouvir alguém falar de Vasco quando o Vasco perde. Mas eu me sinto na obrigação de conversar com você que tá aí do outro lado, que vai deixar o seu like e se inscrever no canal. Galera, há muito tempo o Vasco da Gama se tornou uma vergonha. E é uma vergonha protagonizada por gente que não se importa com o Vasco da Gama. Numa boa, gente, vamos ser muito sinceros. O cidadão que olha pro Lucas Freitas e fala assim, pô, esse cara aqui tem capacidade e poderia jogar no Vasco. Esse cara não é um amigo do Vasco, esse cara é um inimigo. Esse cara odeia o Vasco. O cara que olha pro Matheus França, que entrou hoje de novo, voltou ao normal, né? E acha que ele pode ser um bom jogador pro Vasco, esse cara é um inimigo do Vasco. E é por isso que eu defendo tanto que o Vasco seja vendido o mais rápido possível para sair das mãos de gente incompetente. Porque o Vasco possui no seu elenco alguns jogadores que não têm capacidade de ser jogador profissional. Eu não tô nem falando sobre jogar ou não no Vasco. O Lucas Freitas deveria trabalhar em qualquer coisa, menos como jogador de futebol, porque ele não tem nem jeito de jogador. O seu Matheus França é a mesma coisa. E a forma que o Vasco joga hoje é muito parecida com o time titular. Tem muita diferença para você que está do outro lado. O Vasco tomando um monte de gol de bola aérea, toma gol de cabeça, toma gol de bola alçada na área. O reserva e o titular faz a mesma coisa, amigo. Você que está aí do outro lado, que viu o seu Renato Gaúcho dar folga. Caraca, meu irmão, que beleza. Por que você toma de 4 no final de semana e você pensa assim, pô, cara, tomei 4 no fim de semana, vou dar folga pro meu elenco, vou deixar eles treinando. Até porque temos um jogo difícil no fim de semana, o Vasco pega o Bragantino em São Januário. É piada, né? E piada de péssimo gosto. Gente, eu entendo que o Renato poupe e que o Renato estude o calendário e entenda que jogadores precisam ser poupados. Isso é fisiologia, é ciência, tá tudo certo. Agora, quando só se poupa, quase todo jogo aí, foi assim com o Paysandu, é assim na Sul-Americana. Meu amigo, se você só joga o brasileiro, você tem a obrigação de entregar resultado todo jogo. Um time que se poupa tanto não pode ficar sem perna contra o Inter, porra. Deixar de correr. Como deixou no jogo de domingo. Um time como esse do Vasco, na verdade o jogo foi no sábado, perdão. Um time como esse do Vasco, que tem jogadores treinando, porra, não pode ter dificuldade para ganhar do Bragantino no próximo domingo, 8h30, em São Januário. Estaremos lá, eu e Vitor. Não pode. Porque só estão treinando para isso. E numa boa, se ganha hoje do Olímpia, o Vasco estava classificado. E o Vasco ganharia 3 datas vazias no calendário. Porque o Vasco não ia jogar os playoffs da Sula, porque o Vasco ia poder cagar para o jogo contra o Barracas Central na última rodada da Copa Sul-Americana. E aí sim poupar os jogadores. Mas quem foi o jegue que trabalha dentro do Vasco, que olha e fala assim, vamos poupar o jogo lá contra o Olímpia, porque o jogo de domingo é difícil. Contra o Bragantino, porra! O que passa na cabeça dessa gente que não sabe o tamanho disso aqui? O Vasco vai pegar o Bragantino em São Januário? O Vasco jogando o jogo todo dia. O Vasco jogou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado com o time titular. Vai pegar o Bragantino em São Januário. Tem obrigação de ganhar. Porque olha o tamanho do Vasco e o tamanho do Bragantino. Então, aos babacas que normalizam, que acham bonitinho, que acham legal, eu acho que tem hora pra tudo. No começo da Sul-Americana, beleza, tudo bem, tava segurando. Agora, depois de tomar de 4 do Inter, você poupa o time em um jogo que se ganha,
Tava classificado com o pé nas costas, ganhando umas 3 datas. Numa boa. Eu acho que falta uma explicação. Aí agora eles têm que falar. Realmente o Vasco quer data para treinar e poupar jogador ou tem algum motivo escondido aí, oculto, para que se cague tanto para a Copa Sul-Americana? Que eu repito, um time que toma de 4 do Inter não pode ganhar folga. Não pode. É só aqui no Vasco, que é casa da mãe Joana. O Vasco é freira no puteiro. É isso que o Vasco se tornou. Então, por mais que eu respeite o presidente Pedrinho, que é um grande vascaíno e tal, enquanto não tiver um cara que não seja mais passivo ou pacífico, o Vasco vai continuar sendo essa palhaçada. Um time que há 5 anos vive tomando gol de bola aérea, não consegue contratar um zagueiro para melhorar esse quesito. O Vasco é um time que é freira no puteiro em tudo, inclusive em campo. Tomando gol de bola aérea sempre, isso nunca melhora no Vasco. Então, numa boa, para quem tem saco, para quem tem paciência, para quem já se acostumou e acha normal um Lucas Freitas jogar no Vasco, Matheus França, David e tantos outros bagres que jogam aqui, que vê o Nuno Moreira se arrastar em campo, que vê o Tietê jogar no Vasco. Para quem tá acostumado e acha bonito, parabéns, tá colhendo aquilo que plantou. Agora, pra mim, pro Edu, que ama o Vasco, que tá puto, que adoece por causa do Vasco, na boa, eu tô de saco cheio, na boa. Saco cheio. É um cansaço mental que tá fazendo nos últimos tempos, eu não nego pra vocês não. Eu tenho feito de tudo pra conseguir ficar o mais afastado possível do Vasco nos últimos dias. Porque eu adoeci com o Vasco. O Vasco levou minha saúde mental embora. Recomendação médica. Eu tá fazendo o que eu tô fazendo, tá? Que é cansativo. O time faz 1-0. Aí, tava aqui falando isso com o Vitor. Faz 1-0, começa a tomar pressão. Você que tá aí do outro lado, tu é tão otário, assim como eu também sou otário, que você olhando pra televisão, você fala o quê? Não vai tomar o gol já já. Você sabe que vai tomar o gol. Porque você conhece o tamanho da incompetência desses caras. E o time do Olímpia é muito ruim. Ainda tem isso. Porque senão tinha tomado 20. Dependeu muito do Léo Jardim hoje. E é por isso, gente, que eu falo. O Vasco hoje, ele é cansativo. O Vasco precisa de uma grande mudança. Alguém que vem aqui, respeite o que é isso aqui. Que saiba o tamanho disso aqui. Esses caras não sabem. O elenco do Vasco continua sendo um elenco de frouxos. Frouxos. A gente vai exaltar quando ganhar. Fiz um vídeo aí, já bateu 100 mil visualizações falando do Renato, que é um treinador que eu gosto. Mas na boa, o Renato é aquele cara que tá assim, né? Rouba dos ricos pra dar aos pobres. O Vasco ganha de time bom, mas sempre perde ponto pra time ruim. E na boa, assim também não serve. O Vasco tem que ganhar de time bom ou empatar com time bom e ganhar de todos os ruins. Porque só dessa forma vamos ter uma campanha da forma que a gente merece. É um time que só joga com reserva. É contra o Paysandu, é a Sul-Americana inteira. Pô, se esse time só joga com reserva, esses caras só descansam, pô, eles estão arrebentando no brasileiro, né? Mas qual é a realidade? A realidade foi uma trolha desse tamanho que a gente levou nas costas no último fim de semana. É complicado. Bom, vamos para Vasco e Bragantino domingo. Estarei em São Januário. Você vai acompanhar com o Edu Canelas aí toda a saga do Caldeirão, da resenha, daquilo que eu gosto. Tô nesse novo projeto e espero ser mais feliz, pelo menos tomando minha cerveja vendo o jogo. É melhor do que lá na cabine de imprensa, que eu tô lá me aborrecendo do mesmo jeito e não posso tomar meu goró. Pelo menos eu fico em paz. Enfim, um abraço para você, vascaíno e vascaína do outro lado. Ai, como o Vasco é cansativo, gente.